Se você é galo até morrer, deixa o like e se inscreve agora. Aqui é raça, aqui é tradição. O futebol brasileiro ferve com uma notícia que promete abalar as estruturas do esporte no país. Nos bastidores do Galo, o Atlético Mineiro, um burburinho de proporções gigantescas transformou-se em confirmação oficial, lançando uma onda de excitação e apreensão entre a massa alvinegra. O checkmate veio direto da fonte, pela voz de Sérgio Coelho, que atestou a veracidade do que parecia um devaneio. O proprietário do Paris Saint-Germain, o poderoso Nasser Al-Khelaifi, lançou uma proposta milionária, na casa dos milhões de euros, diretamente à Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Clube Mineiro. A notícia, que ecoou pelos corredores da Arena MRV e se espalhou como pólvora pelas redes sociais e veículos de comunicação, não é apenas um rumor. É um fato que coloca o Atlético Mineiro no centro de uma das maiores negociações da história recente do futebol sul-americano. Uma investida dessa magnitude, vinda de um dos clubes mais ricos e influentes do cenário mundial, não apenas valida o projeto da SAF atleticana, mas também projeta o clube para um patamar de visibilidade e investimento sem precedentes. É importante contextualizar o momento do Galo. Com o Cuca no comando técnico, o time tem trilhado uma jornada de altos e baixos no Campeonato Brasileiro de 2025. Em meio à intensa disputa da competição, onde cada ponto é crucial, o elenco tem mostrado resiliência, mas também enfrentado desafios. A equipe recentemente conquistou uma vitória sobre o Ceará por 1-0, evidenciando a capacidade de superação. No entanto, empates com Cinciano e Corinthians, ambos por 1-1 e 0-0 respectivamente, e um 0-0 contra o rival Cruzeiro, demonstram a dificuldade de manter uma consistência inabalável em um torneio tão competitivo. Houve também um revés contra o Santos, com uma derrota por 2-0 na quarta rodada. Por outro lado, a goleada de 4-0 sobre o Maringá serviu para reafirmar o poderio ofensivo do time quando as peças se encaixam. A chegada de uma proposta com esse calibre, neste exato instante, lança uma nova camada de complexidade sobre o futuro do Atlético Mineiro. O que representa essa oferta para a SAF? Seria um sinal de que o modelo de gestão adotado pelo clube está amadurecendo a ponto de atrair investimentos estrangeiros de peso? Ou seria o primeiro passo para uma transformação radical que pode mudar a identidade do Galo como o conhecemos? A proposta de Al-Khelaifi não é apenas sobre cifras. Ela carrega consigo a promessa de um fluxo financeiro que poderia revolucionar a infraestrutura, o elenco e a capacidade de investimento do Atlético Mineiro. Imaginar o Galo com o mesmo poder de fogo financeiro de um gigante europeu como o PSG é algo que instiga e ao mesmo tempo gera questionamentos. Qual seria o impacto na competitividade do Campeonato Brasileiro? Como os outros clubes brasileiros reagiriam a tal movimento? E, mais importante, como a torcida, a apaixonada massa alvinegra, receberia essa notícia e as eventuais mudanças que dela decorrerão? A transição para o modelo de SAF já era um divisor de águas na história do Atlético Mineiro. A busca por uma gestão mais profissional e por novas fontes de receita sempre foi um objetivo claro. Agora, com a validação em forma de proposta do dono de um dos clubes mais valiosos do mundo, a SAF do Galo ganha um peso e uma credibilidade ainda maiores. A decisão que será tomada a partir de agora terá implicações duradíssimas, não apenas para o presente do clube, mas para suas próximas décadas. Ainda é cedo para prever os desdobramentos dessa negociação. A informação confirmada por Sérgio Coelho é apenas o ponto de partida de um enredo que promete ser eletrizante. O que se sabe é que o Atlético Mineiro está diante de uma encruzilhada histórica, com a chance de redefinir seu papel no cenário do futebol mundial. A ousadia da proposta do dono do PSG demonstra o quão atraente o projeto da SAF do Galo se tornou, mesmo em um ambiente tão dinâmico e por vezes imprevisível como o futebol brasileiro. A presença de Cuca no banco de reservas, um técnico com profundo conhecimento do clube e do futebol nacional, será um fator crucial nesse processo. Ele, mais do que ninguém, conhece a alma do Atlético Mineiro e a paixão de sua torcida. A forma como essa negociação será conduzida, e os impactos que ela terá no dia a dia do elenco e no desempenho em campo, serão acompanhados de perto por todos. O Galo se prepara para um capítulo, possivelmente o mais ambicioso, de sua centenária história.
A confirmação de uma proposta tão vultosa, vinda de um nome como Nasser Al-Khelaifi, não é apenas um feito financeiro, mas um atestado do potencial e da visão por trás da Sociedade Anônima do Futebol do Atlético Mineiro. Desde sua concepção, a SAF do Galo buscou modernizar a gestão, profissionalizar as operações e, crucialmente, atrair capital externo para garantir a sustentabilidade e a competitividade do clube a longo prazo. Essa oferta multimilionária surge como a maior prova de que o caminho escolhido está no rumo certo, gerando não apenas interesse, mas uma cobiça concreta por parte de investidores globais. A negociação, que agora se torna pública, coloca o Galo em uma posição de destaque inédita no cenário do futebol brasileiro e sul-americano. Não se trata de uma simples venda de jogador ou um patrocínio pontual. Estamos falando de um interesse em um modelo de negócio, na estrutura de um clube de futebol consolidado, com uma torcida gigantesca e uma história rica. A magnitude da proposta reflete o valor percebido na marca Atlético Mineiro, no seu patrimônio, que inclui a Arena MRV, e na sua capacidade de gerar receitas e resultados esportivos. Para a torcida atleticana, a notícia é um misto de euforia e incerteza. A perspectiva de ver o Galo com um poder de investimento similar ao de gigantes europeus é um sonho acalentado por muitos. A possibilidade de trazer reforços de calibre mundial, de modernizar ainda mais as estruturas de treinamento e base, e de consolidar o clube como uma potência inquestionável no continente é um cenário sedutor. No entanto, paira dúvida sobre o que essa aproximação com um investidor tão poderoso representaria para a identidade e a cultura do clube. Manteria-se a essência atleticana? A tradição seria respeitada? Essas são perguntas legítimas que ecoam nas mentes dos mais apaixonados. O momento atual do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro de 2025 adiciona uma camada extra de drama a essa trama. Com o Cuca no comando, o time tem se desdobrado para manter a competitividade em uma liga tão equilibrada. Os resultados recentes, como a vitória apertada contra o Ceará, os empates com Corinthians e Cruzeiro, e a goleada sobre o Maringá, mostram um time que luta, que busca a superação, mas que ainda não encontrou a plena regularidade. A notícia da proposta do PSG chega em um momento em que a concentração e o foco são cruciais para o desempenho em campo. Será que essa oferta vai desestabilizar o ambiente ou, ao contrário, servirá como um combustível extra para a equipe? A influência de Nasser Al-Khelaifi e do PSG no futebol global é inegável. Sua visão e capacidade de investimento transformaram o clube francês em uma potência. O interesse em um clube brasileiro como o Atlético Mineiro pode ser visto como parte de uma estratégia mais ampla de expansão e diversificação de seus investimentos no ES Sport. A compra de participações em clubes fora da Europa tem se tornado uma tendência entre os grandes grupos esportivos, buscando mercados em ascensão e sinergias em diversas áreas, como a formação de atletas, marketing e intercâmbio técnico. A SAF do Atlético Mineiro, nesse contexto, representa um modelo de negócio atraente por sua flexibilidade e potencial de crescimento. Ao adotar a estrutura de sociedade anônima, o clube se abriu para um mercado de investidores que busca retorno financeiro e estratégico. A proposta de Al-Khelaifi é, portanto, um reconhecimento formal de que o Galo, sob essa nova gestão, é um ativo valioso no cenário do futebol global. Os próximos dias e semanas serão de intensa especulação e negociação. Os termos da proposta, os planos futuros e o nível de autonomia que o atual comando da SAF manteria são pontos cruciais que precisarão ser detalhados e debatidos. Sérgio Coelho, ao confirmar a veracidade da oferta, sinaliza que o Atlético Mineiro está disposto a analisar todas as possibilidades que possam beneficiar o clube. A responsabilidade de tomar uma decisão de tamanha envergadura é imensa, pois ela definirá o rumo de uma das instituições mais tradicionais e amadas do futebol brasileiro. O impacto dessa notícia vai além das 4 linhas e das cifras. Ela reacende o debate sobre o futuro do futebol brasileiro e a capacidade dos clubes de se modernizarem e se tornarem players globais. O Galo, com sua história de superação e paixão, pode estar prestes a escrever um dos capítulos mais audaciosos e transformadores de sua existência, impulsionado por uma proposta que poucos ousariam sequer sonhar. A expectativa é enorme, e os olhos do mundo do futebol estão voltados para Belo Horizonte, aguardando os próximos movimentos nesse tabuleiro de xadrez de milhões de euros. E se você está curtindo essa análise do nosso Galo, aproveita e já mete o dedo no like.
Isso fortalece demais o canal. A confirmação da proposta do bilionário dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi, pela SAF do Atlético Mineiro, conforme atestado por Sérgio Coelho, é um terremoto nos alicerces do futebol sul-americano. Não se trata apenas de uma transação financeira, mas de um potencial marco que pode redefinir o futuro do Galo e, por extensão, influenciar o próprio ecossistema do esporte no Brasil. A ousadia da oferta, na casa dos milhões de euros, não apenas valida o modelo de sociedade anônima do futebol implementado pelo Clube Mineiro, mas também o projeta para um patamar de visibilidade, mais importante, de capacidade de investimento jamais antes imaginado. Em meio à dura realidade do Campeonato Brasileiro de 2025, onde o Atlético Mineiro de Cuca se desdobra entre vitórias suadas, como a sobre o Ceará, e empates que deixam um gosto amargo, a notícia da investida bilionária adiciona uma camada de complexidade e expectativa. Como o elenco e a comissão técnica lidarão com essa atmosfera de especulação e promessa de um futuro grandioso? Será que essa injeção de esperança se traduzirá em mais foco e desempenho em campo, ou trará uma distração indesejada? O desafio de manter a concentração é enorme, especialmente com a torcida, a massa atleticana, dividida entre o entusiasmo de ver o Galo em um novo patamar e a apreensão sobre a possível perda de parte da identidade do clube. Para além das cifras, a negociação representa um convite a uma nova era. A sinergia com um clube do porte do Paris Saint-Germain poderia abrir portas para intercâmbios técnicos, estratégias de marketing global e, quem sabe, a atração de talentos que hoje parecem inalcançáveis para a realidade do futebol brasileiro. A visão de Al-Khelaifi e sua comprovada capacidade de transformar um clube em uma marca global são elementos que tornam essa proposta irrecusável para análise. No entanto, o Atlético Mineiro não é apenas um ativo financeiro, é uma paixão, uma tradição, um pedaço da história de Minas Gerais e do Brasil. Qualquer decisão terá que ponderar cuidadosamente os benefícios econômicos com a preservação dos valores e da cultura que tornam o Galo único. Os próximos capítulos dessa história prometem ser intensos. A diretoria da SAF terá a responsabilidade de conduzir as negociações com a máxima transparência e inteligência, buscando o melhor para o clube em todas as frentes. O que está em jogo não é apenas um pacote de ações ou um fluxo de caixa, mas o destino de uma das maiores e mais apaixonadas torcidas do país. O Atlético Mineiro está à beira de um salto gigantesco, e a forma como essa ponte para o futuro será construída definirá não só o seu sucesso em campo, mas também o seu legado para as próximas gerações. O cenário está montado para um dos momentos mais decisivos na rica trajetória do Galo, um momento que pode mudar o jogo para sempre. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha com aquele amigo galo doido. Aqui o Atlético é prioridade sempre.